Boa noite, galera! Bem-vindos a mais uma live aí com Somos Vida. Vamos hoje falar com o Fernando e com o André sobre perrengues de viagem. Muitos perrengues de viagem. Muitas histórias para contar. Eles são dois grandes viajantes, né, Nanda? Estão na estrada há anos também, assim como a gente. Deixa a galera ir entrando aí. Oi, gente! Já vai dando um alô, quem tá chegando? De onde vocês são? Live hoje sobre perrengues de viagem, novamente, porque vocês gostaram muito semana passada. Vai entrando. Ó, o André já tá ali, preparado. Hoje vamos falar com o André que semana passada a internet não queria conectar por nada. Espero que hoje dê certo. Ele já tá viajando aí há 2 anos e meio, vou deixar ele contar, né? Já foi para mais de 40 países. A gente já conheceu ele ao vivo, conhecemos ele na Indonésia. E vamos falar também com o Fernando. A gente fala uma meia horinha aí com o André e depois vamos falar uma meia horinha com o Fernando, que viajou 2 anos também. O Fernando é funcionário público, então ele tem um perfil aí diferente do que vocês estão acostumados a ver da galera que tá viajando por muito tempo. E ele já viajou foi muito, né? Muito, mais muitos também países. de 40 países nesses 2 anos, mas no total ele já foi para mais de 74 países. Antes, só dar uma contextualizada aí sobre os perrengues, eu e o Vitor, a gente estava fazendo um brainstorm sobre quais são as categorias de perrengue, né? A gente tem tudo anotado, né? Tudo anotado até hoje. Todos os nossos gastos, todos os nossos perrengues, as super experiências, os grandes aprendizados, a gente vai anotando, porque depois de 2 anos na estrada, se a gente não anotar, a gente não lembra, né? Pra quem conhece a nossa história, sabe do background da Nanda antes, então ela tem esse perfil. Mas isso é história para outro momento. É verdade. Mas aí a gente classificou assim, basicamente, no geralzão, quais seriam as grandes categorias de perrengue, né? Que seriam transportes, então aí, ônibus, voos, trens, fronteiras e vistos, a gente incluiu tudo na mesma categoria, então sempre esse momento de se movimentar entre países, entre cidades, é sempre um momento meio tenso, né? Assim, pode dar algum chabu. Outra categoria que a gente classificou foi bagagem, né? Então, assim, bagagem extraviada, bagagem que pode ter sido aberta, rasgada e tal. Então, sempre antes de chegar a sua bagagem ali na esteira, pode rolar um estresse. O terceiro é hospedagem. Então, hospedagens, vão mandando aí quem se identifica com algum dos grupos de perrengue que eu tô falando. O terceiro grupo seriam hospedagens. Então, assim, uma hospedagem ser muito fora do que você imaginava, do que você viu na internet, ou, sei lá, pra quem fica em hostel, acontecer alguma coisa de quarto compartilhado, né? Gente que fica assim. O quarto seria segurança, né? Que tá sempre ali, a gente tem uma pulga atrás da orelha com segurança, países que têm culturas diferentes, que você não sabe muito bem o que esperar, onde é seguro, onde não é seguro. E o quinto que seria saúde, doenças, né? Então, assim, você ficar doente, você comer alguma coisa que te faça mal, ficar internado, você não sabe como é o sistema de saúde. E também esportes radicais, né? Para pessoas como o Vitor, que fazem esportes radicais, eu também, mas Acontece. pode acontecer alguma coisa, né? Não, acho que juntando nós três, né? O Vida mais André e mais o Fernando, já zerou esse álbum aqui, então. Com certeza, a gente já teve perrengue de tudo isso daqui. Vou chamar o André, Andrezinho tá aí, pra ele contar pra gente em quais dessas categorias tem perrengue e quais são esses perrengues, em quais países. Chamando ele daqui, tá conectando. Hoje tem que conectar, hein? Aí! Hoje foi, Olá! hein? Estão me Não tô te... vendo? Não. Eu tô. Ah, eu tô vendo vocês. E aí, vocês estão vendo, galera? Falem aí, galera, vocês Pra estão mim vendo. tá. Eu tô vendo vocês, tá indo de boa. Tá conectando, tá escrito conectando, o André. A gente Já te ouve bem, mas não te vê. O meu tá diferente da outra vez que eu tá consigo ver vocês. Ai, meu Deus.
Mandem aí, galera, se vocês estão vendo. Não, o Fernando falou que não. Davi falou que não. Não. Peraí. Tá. Mas vocês estão escutando ele, né? Escutando, vocês estão? Não. A Mila falando que testou à tarde com ele. Ela tá dando risada. Acho que a Mila tá fazendo pegadinha com o André. Vamos tentar de novo. Deixa eu tentar te chamar, André. Peraí. Aí. Só áudio. Obrigada, galera, que tá respondendo aí. E aí? Aê! Aê! Finalmente! Nem acredito. Achei que esse momento não ia acontecer. Eu também não, eu já tava assim, não, de novo não, por favor. Então, aí a gente vai ter que fazer outra live sobre perrengue das lives. Perrengue nas lives. Essa eu já tinha várias experiências em perrengue de live. Já tem história pra contar, né? E pior que a Mila tava testando comigo aqui e tinha dado certo. Eu falei, não é possível. Mas enfim. Mila, a gente conhece a Mila. Mila, você tem que participar também, hein? Mila viaja sozinha aí. Aposto. Entrou no mundo dos hosts. Verdade. No prazo, garanto que tem várias histórias também pra contar. Algumas até ela já contou pra gente. Ela viajou, a gente viajou um tempo junto lá na Indonésia, inclusive encontrou vocês. E ela tem muita história legal também dos perrengues de viagem. Boa. Eu lembro dela ter história de bad bugs e umas coisas assim. Nossa, foi mesmo que ela ficou com um olho desse tamanho, assim, que ela teve alergia. Lembro dessa história. Mas fala aí, Andrezinho, fala um pouquinho sobre você, de onde vem, o que fazia antes, há quanto tempo está na estrada, quantos países aí você já rodou, conta aí pra galera. Boa. Bom, eu sou de São Paulo, eu era gerente de projetos aqui em São Paulo, trabalhava de camisa e calça social todos os dias, só que quando eu fiz... igual vocês? Igual eu, né? Igual você, né? Só que em 2017 eu larguei tudo para fazer uma volta ao mundo, que eu planejei durante alguns anos, assim. Eu fiz um intercâmbio em 2011 e eu vi o quanto era fácil e... Não fácil, né? Mas o quão grande era o mundo e daria para fazer uma viagem maior do que um simples intercâmbio de um ano. Assim. Então, me planejei para fazer essa volta ao mundo. Aí, durante 2 anos, saí do finalzinho de 2017, foi até o final de 2019. Passei por 40 países. 40 países, galera. 40 países, aí eu mudei meu caminho por causa de mulher, por causa da Lisa. Ainda bem, na verdade, se não era para eu estar agora no meio da África, no meio da pandemia, então ainda bem que tudo foi no caminho certo, né? Porque eu ia descer a África, do Egito até a África do Sul, só que eu fui para o Marrocos, encontrei a Lisa, depois voltei para o Brasil para passar o Natal. E aí estamos aqui esperando dar tudo certo. Vai dar. Bom, foi mais ou menos assim. Vai dar. Esse é o André, gente. Ele tem o @eu vou por aí, super legal. Fala bastante sobre viagem e todas essas informações vocês encontram lá. Para quem tá aí e é seguidor do André e não conhece a gente, eu sou a Nanda. Sou o Vitor. E a gente também tá viajando aí desde junho de 2018. Então, tem 2 anos. Por acaso, estávamos visitando o Brasil aí também, antes de começar a pandemia. E aqui estamos presos. Eu sou mineira. Eu sou mineira, o Vitor é carioca, mas a gente está preso em Floripa, porque a família do Vitor mora aqui. Enfim, só aguardando as porteiras abrirem. Só aguardando. A gente teria ido embora no dia 6 de maio, mas, enfim, agora estamos sem data. A gente estava na Nova Zelândia, né? Tudo começou, a gente já estava, aí a gente chegou aqui, estava começando o assunto, e aí de repente, pum, pandemia e tal, a gente já estava aqui, assim como você, por aqui estamos e tá ótimo, tá bom também ficar no Brasil. Eu achei até bom
deu tudo certo pra eu estar aqui nesse tempo, então era pra ser, assim. Vou aproveitar pra... Depois de tanto perrengue em viagem, né, você aprende, assim, eu acho que lidar essas adversidades, né? Como lidar, pelo menos, da melhor forma, não deixa de ser difícil, né? Mas Exato. pior, eu acho. Mas conta aí, Andrezinho, nesses seus 2 anos e meio de viagem, 40 países, vários continentes, 4 continentes, né? Foram 4 continentes. Quais perrengues foram mais sinistros? Conta um aí pra gente, que se encaixa em algum desses grupos aí que a gente falou. Acho que tem algum de roubo e tal. Eu achei irado a ideia de vocês classificarem, assim, eu falei, nossa, tem um de cada, um de cada não, vários de cada, vários de todas as categorias. Eu ia começar falando do perrengue do roubo do meu drone, mas eu vou deixar ele para segunda. Eu vou contar um que eu nunca contei, assim, só o Renan sabe, porque eu fiquei meio assim, sem graça de falar na época. Agora eu falei, meu, por que eu não falei isso na época, né? Eu não sei se vocês já pegaram na viagem Bad Bug. Já pegamos. Eu acho que, não sei se a galera conhece, mas Bad Bug é um bichinho pequenininho que você pega nesses hostels um pouco ruins, né? Na cama do hostel. Você quase não vê de tão pequeno, mas ele entra debaixo da pele e dá uma coceira, ele dá uma alergia absurda. E aconteceu isso comigo. Oi? Eu acho de muita, tipo, rotatividade, assim, também, sabe? Inclusive porque eu não quero arrumadinho, né? Foi uma vez só também. Conta o seu, depois a gente vai contar a nossa. Tá, beleza. Então, comigo foi só uma vez, mas foi, assim, foi a pior, porque foi na Tailândia. Eu não sei ao certo qual hostel, porque eu tava fazendo 3 dias num hostel, 3 dias no outro, eu tava viajando um pouco rápido com o Renan. E eu comecei com uma alergia, e eu falei, não é possível. E ele só fiquei com alergia na minha bunda, ele mordeu só a minha bunda. Durante um mês, eu não conseguia, eu não conseguia tirar, porque é um processo absurdo, né? Pra quem não sabe, não dá pra, tipo, só lavar roupa, não. Tem que lavar a roupa com água quente alguns dias, e no dia que eu lavava tudo, talvez, sei lá, uma cueca eu não tinha lavado. Não, e o próprio mochilão, né, que ficava ali no hostel. O mochilão também, você tem que colocar num saco, no sol, e todo um processo. E acabei ficando só na região da minha bunda, não era nem na minha perna, era só na minha bunda. Esse maldito ficou. Fui lá no médico, foi. Que perrengue. Qual cidade foi isso, da Tailândia? Foi em Chiang Mai. Adoro. Foi depois do templo, eu passei 5 dias no templo budista lá junto com o Renan, e sei lá qual hostel exatamente foi em 2 hostels que eu passei, em Pai e Chiang Mai, não sei qual foi, mas fiquei um tempinho com esse problema. A gente pegou Bad Bugs no Vietnã, lá em Mui Né, que é uma cidade que tem lá, que é de praia, assim, que tem até muito russo. E tem kitesurf e tal. E a gente tava no quarto privado. Num quarto privado de quarto super legal até. Tinha um mezanino assim, e tal. Era baratinho, mas tinha esse mezanino. E aí no meio da noite, a gente começou a coçar. E foi uma noite só. A gente demorou a instalar na nossa cabeça. Cara, Bad Bug. Começou aquela coceirinha do tipo, nossa, que é isso? Tá vendo? A gente nem comentou um com o outro de início, aquela alergiazinha. Daqui a pouco começa, daqui a pouco a Nanda também, a gente não consegue dormir. Aí depois que veio o estalo, Nanda, cara, Bad Bug, cara. Ferrou. Não, mas aí a gente já tava de madrugada e a nossa ideia foi... A nossa ideia foi cobrir tudo, colocar casaco, única calça, né, que eu viajo sem nenhuma calça, que é sempre verão. E dormimos assim em cima do nosso travesseiro de cabeça, né? Que a gente viaja de pescoço. A gente dormiu com a capa de chuva, cara. Capa de chuva. Sério, pra ele não entrar em lugar nenhum. É impermeável até pra Bad Bugs. Se protegendo de todo jeito. Pra quem fica muito em hostel, eu já falo, a gente não tem isso, mas a gente já encontrou viajante na estrada que tem. É levar um lençol, que não é um lençol, mas é um negócio tipo de fitinha, assim, que você compra, tem até tipo na Decathlon também e tal, que aí você coloca.
E, enfim, alguns casos assim, né? Mas eu não vou ocupar o meu mochilão com isso, não, porque a gente não é preso. Ou sleeping bag, né? Tem uma galera que dorme com sleeping bag. Foi um perrenguezinho, mas foi menor do que o seu, porque a gente não ficou com nenhuma consequência daquilo, não. Foi só no momento ali para dormir. Botamos nossa capa, capuzinho, amarradinho. Para mim, eu sempre falo que o maior inimigo do mochileiro é o bed bug. Então você tem que, quando você vai para um hostel, você tem que analisar a cama ali, ver se está tudo certo, para ver se não tem nada. Ou conversar com as pessoas, né? Mas normalmente... Bem, cara, bem lembrado esse do bad bug. Esse se encaixa aí nas nossas categorias de quê? De saúde. De hospedagem, né? Pode crer. E do drone, conta pra gente. Do drone, eu gosto de fazer uns videozinhos né, eu gosto de ter outra perspectiva do lugar, né? E eu tava na fronteira do Vietnã com a China. É uma montanha gigante, tem um lago lá embaixo, então eu queria fazer umas imagens legais. Eu estava viajando de moto. Eu cruzei o Vietnã de moto, eu comprei uma moto em Hoi An, fui até o norte, depois, quase na China, né? E eu queria fazer um vídeo super legal do drone me filmando de lado, assim, né? Tem uma configuração que ele te segue, então eu deixei lá ele me seguindo, coloquei o controle dentro da minha blusa e saí todo... né? Olhando só pra frente, assim. Depois de 1 quilômetro que eu fui olhar pro lado, assim, ele não tava mais. Aí eu falei, meu, o que aconteceu? E eu olhei na tela, já tava preto, né? Ele fala que tá desconectado. Só que esse drone, ele volta pro local que ele decolou, né? É o Mavic Air. Ele volta pro lugar que ele decolou. Automático. Quando eu voltei lá, fiquei procurando, ele não apareceu, ele sumiu. Desci a montanha porque é tipo um penhascozinho, eu desci no meio do mato, a Lisa que estava comigo desceu também, a gente ficou procurando 1 hora, até que eu lembrei que ele grava uma versão básica do vídeo no celular. Aí eu abri o vídeo no celular e vi que um cara, na hora que pousou, um cara meteu a mão e colocou na moto dele. E ele saiu com o meu drone. Eu lembro disso. Nossa, eu lembro dele contar, mas eu não lembrava desse detalhe. Não, eu lembro o cara que você pegando o drone. Nossa. Eu tenho vídeo ainda, né? Eu quero até fazer um vídeo depois mais completo disso no YouTube, eu vou colocar, que tem a carinha dele, assim, feliz, assim, de pegar o drone, assim, olhando, assim, pra câmera, sabe? Ele não sabe nem que tem uma câmera ali, sei lá, ele ficou olhando, assim, guardou, colocou na moto e foi. E eu vi a cor da blusa da filha dele. Ele tava com uma filhinha pequena, sei lá, de uns 3 anos, sabe? Aí eu peguei minha moto, saí correndo, até deixei minha blusa lá, perdi minha blusa, porque eu fiquei desesperado pra ir atrás do cara e saí perguntando na vila. Na verdade, eu fui na primeira vilinha que tinha, que era bem no meio do nada, assim, só tinha uma vilinha bem pequena, algumas vilinhas pequenas. Aí na primeira vilinha que eu parei, mostrei uma foto do cara, assim. Aí, para uma pessoa que eu achei, ele falou assim, olha, o cara mora aqui na frente. Caraca, que sorte. No primeiro lugar que eu passei. Era a casa dele no meio da estrada, assim, aí eu fui lá, bati, tava a esposa, eu falei, ó, seu marido aqui, ele pegou meu drone, cadê meu drone? Cadê seu marido? Cadê seu marido? Até que apareceu o filho. Não, ninguém falava inglês, mas eu falei assim, ó, vou chamar a polícia. Polícia. Aí eles começaram a ficar meio desesperados, começou a juntar os vizinhos, assim. Aí que o cara apareceu de moto e foi buscar o drone lá dentro e me devolveu. E não pediu nada, não? Não, ele tava super sem graça, assim. Porque eu falei assim, eu vou chamar a polícia. Ele falou, não fala inglês, no English. Police, do you know police? Aí apertou. Nossa. O Davi, onde foi a história que ele perdeu? Foi na fronteira do Vietnã com a China, né? No Vietnã. Isso, no ponto mais ao norte, assim, do Vietnã. Tem até um monumento para você ver onde é a divisão lá. É um lugar bem legal para visitar.
E foi nesse lugar, assim. Mas, ô, Davi, a gente fez esse rolê de moto aí também, que o André tá falando, chama Rajiang Loop, tem destaque no nosso Insta, não sei se tem no seu, ô André. Tem uma bandeirinha Tem sim. que é vermelha assim com amarela e tem Rajiang Loop. Mas apesar disso, imagino que você deva falar que vale muito a pena fazer, né? Com certeza. Atravessar Com a fronteira certeza. da China. Pô, esse rolê Normalmente são demais. 4 dias que a galera faz aí rodando de moto. Você dorme 3 noites em vilas locais. A gente não pegou nenhum assalto de drone, a gente também viaja com drone, mas a gente se sentiu super seguro lá. Mas a gente pegou uns abismos, né? Pegamos umas pirandeiras lá. Dormimos nos lugares locais, assim, que são salões grandões com os colchões no chão e tal. Mas foi irado. Eu faria de novo, assim, amanhã. A gente passou só por aqueles perrengues divertidos, digamos, né? Aquele caramba, aventura. Davi perguntou, tava no meio da filmagem, o cara pegou, sim, tipo, voltou pro ponto lá, que é tipo o home, onde começa, né? Quando o drone perde o sinal. E aí um cara pegou o drone dele. Eu tô imaginando aqui, André, foi tipo, tipo aqueles filmes de Velho Oeste, assim, aquele Wanted, né? Você foi com a cara do cara, assim, você... Eu tirei um print do vídeo e falei assim, eu achei que eu falei pra Lisa, eu vou procurar ele até eu achar, não vou embora sem achar esse cara. Eu tenho a cara dele aqui, não tem como. Mas só pra completar, foi uma experiência incrível, eu indico pra todo mundo, e é exceção, o povo do Vietnã, assim, eu não tive problema nenhum, foi super receptivo comigo. Então, acho que foi bem a exceção dessa situação com o cara aí. Sim. Pra gente, o Vietnã tá, tipo, no top 4, né? É um país muito legal, o povo bem legal. O Beto perguntou se alguém já pegou o Bali Belly. A gente nunca pegou, assim. Hoje em dia, pra alguma coisa fazer a gente passar mal, e tem olha que que ser ficamos lá muito tempo, ruim. Se alguém era pra ter pego, acho que era a gente, mas a gente não pegou o Bali Belly. Você pegou, André? Já teve alguma coisa assim? Não. Não, né, gente? De comida vocês não pegaram nenhuma? Já acho que no início, assim, mas nada que tenha Fora em Bali? No início era direto, mas sei lá, acho que depois a gente criou anticorpos. E é muito raro a gente passar mal de comida, né? E olha que a gente passa come mal, passar mesmo. Assim, eu não rua. lembro de ter alguma. Dessas de você ficar mal, dias mal. Eu não lembro da gente ter, não. Já passamos um pouquinho. Eu passei uma pesada com o André casado, nas Filipinas. A gente ia pegar um ferry de El Nido para Coron, e a gente, já que a gente vai pegar um ferry, vamos comer uma comida, sei lá, um hambúrguer, né? Porque, para quem não sabe, a comida das Filipinas, em algum dia lá, vai dar dor de barriga em você, que ela, não sei o que eles fazem lá, que a comida... Não, é uma das piores comidas que eu comi na minha viagem, assim, foi das Filipinas, né? A gente acha a pior gastronomia, apesar da cultura deles, eu acho, ser a mais parecida com a gente, né? Eles são, em sua maioria, católicos e tal. As meninas, assim, são mais parecidas, as roupas que elas usam, tipo, enfim, é bem mais parecido com os brasileiros. A comida é muito estranha mesmo, é a pior disparado, também acho, de todos os países. Muito estranha. E a gente comeu hambúrguer no dia, falei, não, vou comer um hambúrguer. No outro dia de manhã, a gente tava suando, assim, a gente teve que ir do lado da porta do banheiro, porque, é sério, era eu e ele revezando no ferry inteiro, a viagem inteira no ferry, que foi complicado. O Fernando falou aí, o Fernando que vai entrar na live, que Filipinas também é a pior comida. Então, por unanimidade, Filipinas eleita a pior comida do Sudeste Asiático, mas o país um dos mais fodas também, tá no nosso top 4, com certeza. Sim, é lindo também. Como saber que a cama não tem bad bugs? Carol, deitar e testar, né? Não, eles são bem pequenininhos, né? Só dá uma olhadinha ali, sei lá, na verdade não tem erro, não tem jeito de ver isso mesmo. Mas se tiver muita gente no hostel, assim, normalmente você pega um hostel que tem bastante gente, é difícil de ter bad bug, porque é uma coisa que afasta mochileiro. Ele vê lá uma avaliação que tá escrito bad bug, o cara pegou bad bug, a galera foge, sabe? Então, quando tem bastante gente no rosto... reviews do lugar. Ver se alguém comentou. Exato, reviews. E qual mais? Conta aí, teve algum outro de roubo, voo perdido, transporte, sei lá, alguma coisa assim? Teve de roubo,
no México, infelizmente. No México é um país muito bonito, mas eu me senti um pouco inseguro. Foi o único país da América Latina, assim, que eu me senti um pouco mais inseguro por algumas situações. E eu estava lá na época da Copa. Então a gente estava vendo México e Coreia, se eu não me engano, tipo, numa praça central. E de lá a gente eu tava fazendo couchsurfing na casa de duas meninas do México e a gente encontrou. Pra galera, muita gente não deve saber. Couchsurfing é uma plataforma que você consegue ficar na casa de locais, né? Conhecer os locais de graça, entre aspas, né? Você doa um pouco, você troca um pouco de ideia, né? Você troca um pouco da sua cultura ali e eles te deixam ficar no sofá deles, né? Ou em qualquer lugar na casa deles. E eu tava ficando na casa de duas meninas, era um casal de meninas, e a gente encontrar outros amigos delas do outro lado da cidade. Então, a gente tava descendo pro metrô, todo mundo junto, feliz, depois do jogo. E aí, na entrada, quando chegou o trem na entrada, me empurraram. E eu procurei algum lugar para segurar. É o golpe da pinça, né? Uhum. Eles vão lá, aí quando eu entrei no trem, né, fui colocar a mão no meu celular, já era. Eles te empurram, você perde um pouquinho você nem percebe que eles te roubaram. Uhum. E ficou uma rodinha, assim, um monte de gente, não dá para saber quem é, sabe? Podia ser, na verdade, podia ser todo mundo que estava ao meu redor ali. Chamei a polícia, a gente rodou umas estações, eu vi o cara que me empurrou, mas ele revistaram esse cara, só que é um esquema muito forte, galera, fica esperto. É um esquema muito forte porque o cara pega, já entrega para outro, que entrega para outro e já vai embora, né? Infelizmente. Mais alguma coisa. Mas eu lembro, pegando o gancho dessa questão aí do trombadinha, né? Eu lembro que uma vez alguém na estrada contou pra gente de escada rolante, né? E a pessoa tá atrás na escada rolante. A gente sempre anda com cadeado nas mochilas, a mochila de ataque sempre na frente. Mochilão sempre Bons atrás. brasileiros que somos, né? Né? Na dúvida. E até em escada rolante, assim, da pessoa que tá atrás abrir a mochila. Então, assim, sempre coisas de valor, carteira, eletrônicos, tudo na mochila de ataque, assim, agarrada quase. Fica na frente, então você tá sempre olhando ela. Sim, eu ando só com os eletrônicos, só ando na frente, celular sempre no bolso da frente, só que, todo mundo feliz, distraído e num grupo de pessoas, você nunca vai pensar que o cara vai tentar te assaltar num grupo de pessoas ainda. A gente tava numas 6 pessoas, sabe? E ninguém dos meus amigos, ninguém das pessoas que estavam comigo conseguiram ver quem era, assim. É um negócio rápido, maluco, tem que ficar, infelizmente, tem que ficar bem atento, né? Verdade. Qualquer lugar do mundo. Não tá fixo o tema, não. A Ana Flávia tá perguntando o tema da live, a gente achou que tinha deixado fixo eu tinha aqui. Colocado o título. Depois perrengues. Não tá fixo. A galera respondeu perrengues de viagem. O Julião perguntou, primeira vez na Ásia, por qual país começar? Bom, eu acho que o choque de realidade menor é Tailândia, né? Acho que é o país que tem mais estrutura, na nossa opinião, para o que recebe mais turistas, né? Apesar de não ser o recebe país muito bem também. Inglês, né? Então, a comunicação nem sempre é tão fácil. Os países que falam melhor inglês são Filipinas, que a gente já passou, né, ali da Ásia, Filipinas e Sri Lanka, por incrível que pareça. O Sri Lanka porque foi uma colônia da Inglaterra durante muito, muito tempo, né? E as Filipinas, eles são realmente educados já nas duas línguas, então todo mundo fala. É uma língua oficial, eu acho, é a segunda língua oficial. Mas Singapura também fala muito, tipo, os caras falam muito bem inglês, né? Com certeza. Exato. Verdade. Mas eu também concordo com a Tailândia aí. Desculpa. Não, eu falei, a Tailândia é engraçado, porque é o país do Sudeste Asiático que recebe mais turistas, muito mais do que o Brasil, inclusive. Mas, cara, não é muito fácil falar inglês lá. Não mesmo. Mas eu considero que eles também é o melhor país para você chegar, que eles são tão... É até legal, eu sempre falo pra galera que o pessoal te agradece sorrindo, é uma vibe boa, né? É verdade. Então, total. Felipe recomendado falou total. Perrengues também. Conta aí, Felipe, pra gente, quais perrengues você passou?
Isso. E a galera Quem, que foi Felipe? pra Malásia. Malásia também. Ó, o Leite de Portugal tá na live aqui falando. Ah, Pô, é? um perrengue, pra ver se dá tempo, um perrengue em Singapura. Eu tava na Indonésia, como, né? Tipo, Tudo é, eu, anda mediante regras. Como é que passa um perrengue em Singapura? não, eu achei, eu falei assim, não, tranquilo, né? Meu país super, é tipo uma Europa dentro da Ásia, galera. Singapura é um país, é um outro mundo na Ásia. Eu fui fazer um visa run, né? Eu tava na Indonésia e eu só fui lá para ficar um tempo e voltar para a Indonésia. É uma regra da Indonésia, não sei se é só da Indonésia, dos outros países também, mas para você renovar o visto, você tem que sair e depois voltar de novo. E aí você consegue renovar. Oi? Alguns países, mas a Indonésia É isso mesmo. clássico. A gente fez isso 4 vezes esse último ano. Mas, E aí eu falei assim, pô, já que eu vou para Singapura, ao invés de ficar tipo um dia, uma tarde, 2 dias, eu vou ficar 5 dias. Então eu fiquei lá 5 dias. Só que quando eu cheguei na imigração, o cara falou, para onde você vai aqui? E eu não sabia o nome de nenhum ponto turístico. Aí eu falei assim, eu vou conhecer seu país. Aí ele falou, não, mas você vai onde? Eu falei, vou naquele lugar que tem as árvores lá com luzes. Ele falou, você não sabe o nome? Eu falei, não sei, não sei. Mas como você vem no meu país, você não sabe o nome de nenhum ponto turístico. Eu falei, pô, cara, eu tô viajando há bastante tempo, esse é meu jeito de viajar, desculpa. Nessa hora não tem como bater no peito e falar assim, eu viajo assim. Na verdade, eu pedi desculpa e ficar pianinho ali, né? Sempre. Eles me levaram para a salinha, fiquei 1 hora ali, perguntando, mas você tá viajando, você não tem trabalho? O que você tá fazendo viajando? Eu falei, pô, é um sabático, tal, tipo, como se fosse um sabático, eu tô viajando assim, né? Esse é meu estilo de viagem, eu poderia ficar um dia aqui, né? Que ele falou assim, eu sei o que você tá fazendo aqui. Você vai voltar para a Indonésia? Não vai? Então eu sei o que você está fazendo aqui. Você só veio aqui para renovar o seu visto. Eu falei, não, eu tô ficando aqui, vou ficar aqui 5 dias, então eu quero conhecer seu país. Eu tentei ficar convencendo ele que eu estava ali também querendo conhecer o país dele por 1 hora. Mas foi bem tenso, assim, o único problema que eu tive durante 2 anos numa imigração foi em Singapura. Eu vou te falar, a gente nunca teve problema nesse nível, assim, né? De ficarem questionando a gente e tal, sempre passamos de boa. Mas a única vez, né? Que isso me lembrou a história da gente também chegando em Singapura. A primeira vez que a gente foi para Singapura. Na verdade, a gente cruzou por terra. A gente foi por terra e foi o seguinte, na hora de passar no raio-x ali da imigração, a gente estava com um drone. E aí eles implicaram com o drone. Mas eu não digo nem que eles implicaram de ficar fazendo 1000 perguntas, não. Mas eles implicaram porque lá em Singapura é super restrito, né? Você não pode voar com drone se você não tiver uma super autorização, não sei das quantas, não sei o quê. Enfim, cara, preenchi 1000 papeladas, dizendo tudo sobre o drone. Nossa, muita coisa. Eu assim, cara, eu nem quero usar o drone. Tipo, tranquilo, não vou usar. Vai ficar guardado. Não, obrigado. Imagina que eles podiam fazer. Mas aí eles falaram, cara, então daqui a 7 dias você liga nesse número aqui para ver como tá a sua situação, não sei, e avisar que você não vai usar o drone. Você não voou com o drone nessa uma semana. Aí foi engraçado. Eu liguei para esse número, depois de 7 dias, falei, tal, meu caso é esse, sei lá, protocolo tal, para dizer que eu não voei com o drone e nem vou voar, não estou interessado em subir meu drone aqui em Singapura. E aí ela falou, tá, tudo bem, tô vendo aqui. Então, vou encerrar aqui o seu caso. Caramba, eu tenho um caso na polícia agora. Eu tenho uma ficha. Caramba. Cara, aqui eu falei, que isso? Pra vocês terem noção, galera, Singapura é proibido comer durian, que é uma fruta deles lá, que tem um cheiro bem característico, digamos assim. No metrô, proibido comer qualquer coisa no metrô, beber até água no metrô é proibido. Mascar chiclete, não é? Mascar chiclete, não pode chiclete. Dizem que é porque gruda Bizarro. No chão e sujo. A gente já teve uma menina que a gente conheceu na Indonésia, que era seguidora nossa, dando um depoimento falando que ela foi com o voo da Ethiopian Airlines para Singapura e quando ela estava lá na Etiópia, ela achou... Primeiro perguntaram para ela se ela tinha chicletes na mala. Ela se sentiu, tipo assim,
Tráfico de drogas. Ela não, pelo amor de Deus, ela jogou tudo fora. E diz ela, quando ela tava na conexão lá na Etiópia, ela pegou, viu na bolsa dela que tinha um Trident aberto, que ela ficou completamente desesperada e foi jogar no lixo. Tipo, imagina se eu chego em Singapura com chiclete. Coitada, eu tava sentindo o maior criminosa que tinha chiclete na bolsa. Nossa, é foda. Mas acho que é isso, né, amor? Tem mais algum caso aí? Deu? Fernando, só contar. Encerrou, né? Acho que já tá. Não, conta Já aí, deu? pô. Eu ia falar mais um do drone, na Nicarágua. Na Nicarágua também é, assim, estritamente proibido drone, não pode nem entrar com o drone, assim, você quer, eu só vou passar, não pode. Sério? E aí eu entrei na Nicarágua tranquilo, né? Só que quando eu fui sair da Nicarágua para Honduras, se eu não me engano, aí o cara falou, você tem drone? Eu falei, tenho. Na saída, né? Pra eu sair. Aí ele falou, mas como que você entrou? Eu falei, entrando, deixaram eu entrar, entrei. Mas você tem drone? Eu falei, não pode. Eu falei, mas me deixaram entrar. Mas eu não voei, não sei o quê. Aí eu fui, tipo, uma polícia federal, fiquei lá também no... eu tinha esquecido desse aí, lembrei agora também, o outro problema que eu tive com a imigração. E aí eles levaram meu drone lá e conversaram com todo mundo, aí era uma reunião. Eu lembro que juntou uma galera, ficaram conversando entre eles assim, para saber o que iam fazer comigo, porque eu não poderia ter entrado ali na Nicarágua com o drone. Até que eles liberaram, aí a pessoa foi andando comigo até a fronteira com o drone na mão, ela com o drone na mão, me escoltou até a saída. Na hora que passou a porteirinha, passou a cancela, aí ela me deu o drone. A gente já mandaram muitas perguntas pra gente sobre esse drone, mas a gente nunca teve falado. Só teve esse caso de Singapura mesmo, que também não foi nada demais. Eu lembro de falado que talvez teria problema com bateria. Eu lembro que assim que a gente foi começar a viajar, a gente comprou uma fita isolante pra botar na bateria, lembra? Ela ia tipo, na capinha do drone, mas nunca... Foi, verdade. Que pra colocar, se acontecesse alguma coisa disso, pedir pra tirar a bateria e tal, mas a gente nunca usou e foi de boas. O Beto tá dando risada aqui, né, Beto? Falando da proibição do chiclete em Singapura. E falaram aí da durian, que a fruta fede, mas é gostosa. Eu também acho, a gente curte. É verdade. Me julguem, mas eu fede gosto. muito. O nosso drone, Davi, o nosso é o Mavic Pro. E o seu, André, você ainda tem ele ou em algum outro momento você perdeu esse Pro? Não, eu tenho ele, é o Mavic Air. Mavic Air, boa. Gosto muito Igual o dele. Share Trip aqui que ele mandou, que também gosto. Falei. Isso aí. André. Mas obrigada, André. Isso aí. Obrigado pela sua participação, cara. Prazer falar com vocês. Um beijão, galera. Casos aí pra falar, né? Oi? Tenho certeza que você teria muito mais casos ainda, né? Tem. Eu fui lembrando aqui demais, mas fica pra outra live. Isso aí. Vamos fazer mais. Obrigadão então, André. Vamos lá chamar. Valeu, beijo pra vocês. Obrigadão mesmo, cara. Top. Até breve. Tamo junto. Se Deus quiser. Até, em breve. Tchau. Vamos chamar o Fernando. O Sheryl Trimp falou, deixa gravado. Vamos deixar gravado lá no feed quando terminar. Vamos ver por quanto tempo, né? Não muito. E o Judson perguntou se traz nesse caso fica um registro na imigração. Segura que tem mais. Vamos chamar outro viajante agora. Eu acho que não. Fernando, tô te chamando aí, hein? Gente, mais um viajante sensacional para falar com a gente. Olha aí! Todo mundo tem mapa atrás, Vitor? No momento a gente não tem casa, né? Pegou mal, a gente não tem o mapinha atrás. Tive até que pintar a parede. Olha, Idade, vou combinando nossa cor. Que isso? Pois é. Eu tirei o antigo que tava ali, que era de papel, parecia que ele foi colado com solda. Que aí não quis sair de jeito nenhum. Tive que pintar a parede toda para colocar o mapa novo. Que foda. E eu mesmo que fiz, eu pintei. Boa. A gente tem um mapa desse na minha casa, né? Da minha mãe, na minha casa. A gente não tem casa, né? Quem chegou isso é nômade. Mas na casa da minha mãe, lá em Belo Horizonte, a gente tem um desse na parede de raspar, sabe? A gente até sim. Aqui no Insta. Eu vi.
Gente, o Fernando, para quem não conhece, a gente conheceu o Fernando num hostel lá no Vietnã, no início do ano passado, né, Fernando? Fevereiro, acho. Fevereiro do ano passado. E aí a gente ficou uns dias lá juntos, foi super divertido. E depois a gente reencontrou ele na Indonésia, ficamos um tempão juntos, curtindo bastante. E o Fernando tem um perfil diferente, como eu falei no início da live, que diferente aí da galera que trabalha online, é nômade digital, largou tudo no Brasil, foi fazer sabático. O Fernando é concursado, funcionário público, né, Fernando? Conta aí pra gente. Pediu licença no trabalho, viajou 2 anos, conta aí. Sim, então, diferente da maioria do pessoal que larga tudo, que eu acho muito corajoso, né, pra gente que quer ter uma realidade muito certinha, né, eu trabalho em banco, então eu era gerente de um banco e tirei uma licença de 2 anos, né, deixei a gerência poder ter o direito a tirar essa licença, que é sem vencimento, para ninguém estar achando que eu estou pegando dinheiro do governo, assim, não tinha salário, né, não tinha salário, e aí tirei esse período que eu pensei, assim, foram várias situações que ocorreram ao mesmo tempo que proporcionaram essa situação que não era muito comum até um certo momento, mas aí eu estava juntando já um dinheiro para comprar um apartamento na praia, alguma coisa assim. Aí deu aquele estalo. Eu falei, gente, eu não preciso de apartamento na praia, não sou casado, não tenho filho, não tenho nada. Se minha irmã tem um lá, eu vou para dela, se precisar. Né? Se precisar, eu vou pro dela. E aí pedi essa licença, tirei de 3 anos, mas fiquei só 2, porque o dinheiro estava acabando. Né? E fui. E foi onde conheci Vitor e Nanda lá no Vietnã, que já estava 15 meses viajando, já foi um período que eu estava até meio cansado já, assim, que eu precisava dar uma paradinha no lugar, e aí eu conheci eles e depois a gente foi se reencontrando, né, por esse mundão aí. Não, tava lá no rosto, eu olhei pra ele e falei, você é brasileiro, né? Eu tenho mania, tá? Eu acho que eu tenho esse... Fernanda é caçadora de brasileiro. Talento. Fica nos lugares assim perguntando que aquela ali acho que é brasileira. Sabe por quê? A gente passa meses sem encontrar brasileiro às vezes. Tipo, um mês que a gente ficou no Sri Lanka, a gente encontrou nenhum brasileiro. Um mês na Malásia, a gente encontrou um casal de brasileiros na primeira cidade. Na primeira vez que a gente foi pra Malásia, né? Então, às vezes, eu quero encontrar brasileiro. Brasileiro é diferente, né? Eu adoro encontrar brasileiro. Não faço parte do time que tem pavor de encontrar brasileiro quando tá viajando. Eu também gosto, né? Economizar um inglês, que maravilha, né? Poder falar um português. É verdade. Mas conta aí, Fernando, também deve ter uns perrengues bons, sim, né? Sim. Eu tava pensando em alguns, né? Até te passei lá, assim, anotando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foram até poucos, né? Pelo tempo que a gente viaja, pela quantidade de países. Eu acho que é muito do nosso espírito, né? Como a gente tá. Quando a gente tá com o espírito meio mal, a gente acha que é perrengue. Quando tá tudo bem, assim, pode ter sido perrengue que a gente nem acha que foi, né? Assim, então, no final, eu acho que é meio assim... Né? Você vai acostumando, tipo, umas coisas que com certeza no início eu achava perrengue, eu já sim, acho no final você não acha. Então, eu tenho uma situação que eu até anotei aqui, que foi entre o Mianmar e o Laos, né? Que são 2 países, assim, fantásticos de conhecer, lá no Sudeste Asiático também. Países que precisa de visto, mas é aquele visto que é aquela coisa, né? Pagou, entrou, é aquela coisa mais assim, é só pagar. Né? Mas, assim, são países... assim, novos, né, de independência nova, de toda uma situação nova, mas como todo o Sudeste Asiático, país assim, fantástico, de uma gente que recebe muito bem e tudo mais, né? Comida legal, tudo muito diferente. Só que eu saí de Chiang Mai, fui para Mae Sot, que é a fronteira da Tailândia com o Mianmar. E é aquela coisa, quando a gente está viajando há muito tempo, a gente já não tem mais planejamento. A gente eu ia olhando pelo mapa, vou para onde? Aí ia olhando pelo mapa e ia para a próxima. Quero subir. Vou subindo. Chegava no lugar sem rosto, chegava sem nada. Né? Aí fui para o Mianmar, atravessei a fronteira, você atravessa a pé, com mochilão nas costas, atravessei a ponte, né, com mochilão nas costas, e cheguei na primeira cidade. Para quem está assistindo aí viagem de férias, consegue imaginar viajar a longo prazo e atravessar uma fronteira a pé, de mochilão, assim, né? Porque eu acho que a galera tem muita ideia de Estados Unidos, né? Visto dos Estados Unidos, mó trampo, não sei o que, estressado. Imagina, gente, atravessar uma fronteira na Ásia, chinelão, com certeza, né? De chinelão, mochilão nas costas. E sem saber onde vai ficar. Né? Sério, sim. Experiência não marca, né? Exato. Aí cheguei na primeira cidade, que era a cidade de fronteira, que eu esqueci até o nome. E aí, aquela coisa, esse lugar assim, não tem uma rodoviária, porque aqui eu moro aqui na roça, mas mesmo no nosso Brasil, mesmo lugar pequeno, tem uma rodoviária, um ponto, né, certinho. Esses lugares não tem. E cheguei, aí comprei lá o primeiro ticket que tinha para Yangon, que seria a capital do Mianmar.
E eu olhei no site, na internet, tipo assim, 400 e poucos, já estava com o meu chip, que eu comprei, sempre compro o chip. Era 400 e poucos quilômetros, falei assim, sei lá, 7 horas, 8 horas, né, por aí e tal. Aí eu falei com o moço, cadê o ônibus? Não, a gente vai te levar até lá de moto, que fica um pouquinho aqui distante. Beleza. Fiquei esperando. Quando eu chego lá no ônibus, assim, o ônibus estava escorado num toco. Tipo assim, um toco debaixo do ônibus escorado. E o para-brisa com rachado de ponta a ponta. Aí entrei no ônibus, tal, beleza, imaginei assim, 8 horas, 9 horas pela distância. E aí dentro do ônibus, assim, atrás de todas as poltronas tinha tipo assim, 2 sacas de arroz, mas não é saco de 5 quilos, tipo saca de 50 quilos. E você assim, tinha que colocar o pé lá pra cima, que não cabia pra colocar. Aí beleza, o ônibus tava vazio, falei assim, dá pra colocar o pé aqui na poltrona do lado, dá pra ir. Tá valendo. Aí o ônibus, tá valendo, o ônibus começou a andar e começou a lotar e foi parando e lotou, assim, 48 pessoas dentro do ônibus. Eu falei, gente, vai gangrenar minha perna, porque não tinha, tipo assim, não tinha condição de ficar, a perna estava totalmente para cima e a viagem foi e não acabava nunca, não acabava nunca. Chegou num ponto que eu chamei o moço assim, moço, olha, sem condição de deixar esse saco de arroz aqui. Tipo, tem que arrumar um lugar. Ele conseguiu tirar uma saca de arroz dessa, mas era tipo assim, 50 quilos, aquela gigante, para poder pelo menos colocar o pé um pouco para baixo, porque não tinha condição de você viajar, né? Um adulto viajando com 2 sacos de coisa no pé por não sei lá quantas horas. Né? E no final, a viagem demorou, que eram só 400 e poucos quilômetros, demorou 18 horas de ônibus, né? 18 horas. Chegou um ponto da madrugada, que aí foi assim, aquela coisa... 18 horas para 400 quilômetros. 400 quilômetros. Imagina essa estrada. Nesse estilo de ônibus, que tava lá no toco, lá segurado, aquela tudo mais. Aí chegou uma hora, isso o ônibus saiu por volta de 7, 8 da noite e foi indo, né, até outro dia. Pela madrugada, ele chega num lugar que eles começam assim, desce metade. E a gente não entendeu nada, porque assim, como essas questões de fronteira, às vezes terrestres, são muito poucos estrangeiros que passam, né? Como a gente, assim, nosso estilo de viagem, normalmente é quem tá ali, o pessoal que viaja mesmo vai de avião, chegou lá no aeroporto, beleza. Isso. Então, se a pessoa não fala inglês, você fica assim, meio que esperando ver um sinal, alguma coisa, né? E o povo desce, e aí desce metade, no meio daquele breu, aquela escuridão, depois desce outra metade e tal, e ninguém entendendo nada. Aí eu fui perguntar pergunta o outro, ninguém sabendo, todo mundo com a cara amarrotada, madrugada, né? Aí eu moço, não, porque a ponte não aguenta o ônibus com as pessoas dentro. Tipo assim, tem que tirar. Aí, tem que descer todo mundo. Aí os caminhões que vinham na estrada desciam tipo numa balsa que foi colocada lá embaixo no rio. O caminhão era tipo, desviado para lá. E o ônibus passava por cima. As pessoas passavam primeiro o ônibus, depois a gente passava a pé. Aí entrava de volta. Não, esse é bizarro, juro. E tem aquelas questões da Ásia que tem que os ônibus não tem banheiro, né? Mesmo os bons não tem banheiro. Então, assim, é só quando para mesmo. E aí eles param muitas vezes, mas se você tiver com vontade de mijar ali, não vai rolar, né? Assim, passar mal. Eu passo mal. Só de saber que não tem banheiro, ela já fica com vontade de eu nem iria, assim, mas tipo, tem banheiro? Não, eu já falo, tipo, ai, pelo amor de Deus. Aí antes do ônibus sair, eu fico procurando o banheiro. Ai, tá maior desespero. E aí eu fui dando essa sequência, né, pelo Mianmar fora. Eu encontrei um brasileiro que é assim, nessas coisas de viagem, né, amigo de um grande amigo meu aqui no Brasil. Meu amigo falou assim, tem um amigo meu que vai para aí, Mianmar, Laos e Tailândia e tal. A gente acabou se encontrando lá, nunca conheci, mas assim, foi um companheirão de viagem pelo Mianmar, que a gente acabou fazendo as 3 cidades juntos, que é o que todo mundo faz, Yangon, Bagan e Mandalay. Aí tem mais umas lá, mas eu fiz essas 3. Né? E aí fui chegando, que eu falei assim, vou pro Mianmar, e olhando no mapa, quem que vinha depois, lá a fronteira depois de Mandalay e Laos, né? Beleza, do Mianmar, vou pro Laos. Aí fiz toda essa questão do Mianmar, um país assim, fantástico, muito legal de conhecer, muito diferente. Vocês não foram ainda, mas tenho certeza que nessa próxima, assim, vocês vão, assim, umas cachoeiras legais, assim, umas coisas, uns templos gigantescos, muito legal. É muito bacana a questão da roupa que eles vestem, uma roupa, os homens usam aquelas saias, né? Eles ficam mascando um negócio vermelhinho, uma semente vermelha, todo mundo com dente vermelho, assim, e tal. É bem legal. Nosso único contato com o Laos foi aquele curso de meditação que a gente fez em Chiang Mai, lembra? Com um monge budista. O monge budista era do Laos. Aí ele conversou, assim, um pouco com a gente. É porque viajar na Ásia, né, tem isso. Muitas vezes você não pode escolher onde você vai, porque você tem que casar ali com as monções e tal. Sim, sim. Ia para o Laos e, de repente, Mianmar. Só que a gente estava já no norte do Vietnã, começou a chuva, a gente falou, hora de ir embora.
Porque depois começa, não para mais. Não, Sim, é. E agora que ele falou desse ônibus, eu lembrei que para sair da capital do Vietnã, Hanoi, que é lá no norte, e até para Luang Prabang, no Laos, que não é a capital, mas enfim, é a cidade mais Eu cheguei, lá. Eu lembro que eram 25 horas de ônibus e não era tão longe assim. Ou seja, devia ser esse naipe aí de ônibus que não ia rolar. Mas eu lembro de falarem pra gente que a estrada no Laos também era muito ruim. É terrível, A Mila falou aí que se fosse nesse caso, ela ia ser a primeira a descer. Eu falei, eu tô no grupo que desce, né? E o Leite falou que a Diana nem come antes de entrar em ônibus. Já pensa, nem né? pra beber água, nem pra comer, né? Porque vai que, né? Nunca se sabe, né? De transporte, assim, a gente tem uns bizarros, mas eu acho que um legal, assim, é a gente pegando um barco com a minha mãe, quando a minha mãe foi visitar a gente na Tailândia, uma vez, a única vez que ela foi. Primeiro lugar, fizemos Bangkok, 2 dias lá, a gente já tinha ido, mas só para mostrar para ela a parte principal, e a gente foi para Hailey Beach, que a gente também já tinha ido, então a gente sabia total o processo, chega lá, pega um transfer do aeroporto até o pier, e aí pega um barquinho, aqueles barquinhos clássicos da Tailândia, de madeira e tal. E aí, na hora, 20 minutos, assim, né, de travessia nesse barquinho, 15, assim, caiu um pé d'água. Um pé d'água, que vocês não têm noção. Minha mãe de mala, de rodinha, tadinha. E chovia em cima da mala dela, no segundo dia na Ásia. Ficou encharcada. Ficou encharcada. Aqueles barcos têm nem proteção pra Nossa, ficou... Sem contar as águas batendo, né? Eu olhava pra minha mãe, ela tava assim, ela não conseguia nem abrir o olho, sabe? Tipo, a chuva vindo na cara dela e eu falando, gente, onde é que eu fui colocar minha mãe? Inclusive, porque a gente também pegou um tufão com ela quando a gente tava na Tailândia, ou seja. Mas eu acho que ela gostou. Tudo errado. Se estiver na live, fala aí que você gostou, pelo menos, da viagem. E nesses destinos de praia, muitas vezes tem aquele deck que é sobre a água, né? Aquele deck flutuante. Agora, quando você tá numa tempestade dessa... que as ondas estão batendo, aquele deck vira uma aventura, né? Tipo o ponte do rio que cai. Você fica balançando de um lado para o outro. Vê se você vai cair no mar ali, carregando. E quem tá de mala, então, carregando a mala é mais complexo ainda. De mochila ainda é mais fácil. Total. E com ela também teve um de ônibus no Camboja, que no Camboja você pegou esse ônibus, Fernando. Pra quem não sabe, os ônibus são cama. Tipo, você não tem opção de ficar sentado, não é que a cadeira deita, não, é uma cama mesmo, é um colchão. Doido, isso é muito doido. E aí, de um lado do ônibus é um colchão de casal, que vão 2 pessoas, e do outro lado do ônibus é um colchão... os solteiros, A minha mãe tá aí, ó, mamãe quer ir pra Ásia de novo. Isso aí, mãe. Não, mas esse ônibus do Camboja é o seguinte, não é um ônibus que deita, você fala, ele deita, então, ótimo. Não, ele é deitado e ponto. Ele não senta. É cama, né? É uma cama, né? E aí a gente ia pegar 12 horas de ônibus de madrugada com ela também, e aí o ônibus era essa cama. E aí, se você... É difícil reservar pela internet, você não consegue escolher o seu lugar, né, ali na cama de casal ou a cama de solteiro. Então, se você tá viajando sozinho e por acaso você cai na cama de casal, você vai viajar 12 horas deitado do lado de uma pessoa que você nunca viu na vida, entendeu? E, tipo, provavelmente um local. Então, assim, tipo, é bem estranho. Muito doido. Mas aí a gente conseguiu colocar ela no de solteiro e ela foi dormindo plenamente. Eu peguei um desse na Índia. Idade também. Mãe, você não é terceira idade. Isso é pra todo mundo. Esses perrengues viram história. É isso. Aí, Fernando, pode levar sua mãe pra Fala mais uma aí. Minha mãe não anda nem de avião. A minha sorte, tipo assim. Conta aí, Mai. Então, aí nessa sequência do Myanmar, assim, vou pro Laos, que seria a fronteira ali, né? Aí eu chego em Mandalay e falei que eu tava num hostel bacana e tal. A gente conversando, ele falou assim, vai pra onde depois? Eu falei assim, vou pro Laos. Ele, não, você não vai. Ele falou assim, não, eu vou pegar ele. Não, a fronteira tá fechada. Tá tendo uma guerra, aquela guerra étnica que tá tendo lá, acho que até hoje, né? Aí eu falei assim, não. Ele, não pode, só pode ir de avião. Aí eu falei assim, não, mas aí foi lá de avião, que era pra depois de amanhã, a passagem tava uma fortuna, né? Pra mochileiro, assim, quem tá tentando fazer render, eu falei assim, não rola. Aí tive que eu voltar de Mandalay até Mae Sot, na Tailândia, aí que dá, eu até anotei aqui, eram 830 quilômetros, que aí eu demorei as mesmas 17 horas, mas aí eu fui as mesmas 17 horas no ônibus chique, aí foi no ônibus chique, mas no mesmo Myanmar, né? E aí quando eu cheguei em Mae Sot, para poder ir pro Laos, aí começou uma saga de mais
20 e poucas horas. Então, assim, nesse dia, nessa volta, eu economizei 2 diárias de hostel, porque eu fiquei 2 dias viajando, e aí, assim, aquele perrengue, tomando banho em rodoviária, aquela coisa assim, deixei o mochilão lá, lá pro lado de fora, mas assim, um olho aqui, um olho lá. A gente é brasileiro, a gente não perde essa mania, né? Assim, a gente não tem jeito. Mesmo que seja seguro, né? O mochileiro, né? O cara passa um perrengue desse, fica 17 horas no ônibus aqui, mas economizei 2 diárias. 2 diárias. Duas diárias. Né? Porque tem que ser, né? Assim, aí aquela coisa, eu só precisava de um banho. Depois que eu tomei aquele banho para durar mais um dia, porque a minha intenção era começar em Luang Prabang e vir descendo para Tailândia de volta, né? Mas não teve condições, porque demorou tanto a baldeação que foi tendo até chegar no Laos de volta, que aí eu fui para Vientiane, aí fui subindo Van Vieng, fui para Luang Prabang, aí de lá eu tive que colocar a mão no bolso, que eu já não aguentava mais, aí paguei um voo para Bangkok. Então, assim, eu paguei um voo de Luang Prabang para Bangkok, não foi caro, foi barato. E aí eu falei assim, não, eu mereço me dar esse luxo aqui de dar uma descansada, né? E aí voltei para lá. E aí eu acho que o perrengue, assim, são poucos, mas o perrengue que eu tive, né, que vocês estavam lá comigo, que foi quando roubaram meu celular lá em Bali, né, e assim, pra gente que tá viajando sozinho... E vou te falar, eu acho que o André, que tava lá com a gente antes, aconteceu a mesma coisa com ele no mesmo lugar. Sim, então, roubaram o meu celular lá, assim, eu tava pedindo o Grab, né, assim, aquela coisa, o Grab é o Uber da Ásia, né. Então, assim, eu tava com aquela coisa assim, olhando, pedindo e eu acompanhando na tela, olhando igual um bobo, madrugada, já assim, depois de festa, as coisas assim, né? Daquele jeito, né? De festa. E olhando, esperando o Uber chegar, assim, alguém só passou de moto e pegou o celular, assim. Aí eu fiquei assim, totalmente sem reação, mas totalmente assim. Eu fiquei assim, gente, eu não sei voltar para casa. Tipo assim, eu só pensei aquilo, como eu volto para casa? E aí a minha preocupação maior, assim, porque quando ele pegou o celular estava com a tela aberta. Eu falei assim, sei lá, vai que ele consegue acessar alguma coisa, mandar alguma coisa para alguém, nessas coisas. Né? Mas, de final, assim, né, não deu... Eu já comprei no outro dia de manhã, fui comprar um celular novo, aí morri lá num dinheiro que dava para quase 2 meses de vida na Ásia, e só fiz essa conta. A gente, celular custa 2 meses na Ásia, né? Tipo, ainda mais lá, que é barato demais, uma diária. Sim. Tipo, comprar um celular é, tipo, tu vive 6 meses... Não, o celular seria 6 meses, 5 meses do meu hotel. Que nem era hostel, era hotel. Era dar para pagar 5 meses para ficar. Imagina. Isso que era o meu medo, né? Mas a questão toda, assim, você fica totalmente cego. É uma questão que a nossa vida está toda aqui, né? Banco, contato. Você não tem telefone de ninguém de cabeça, você não tem rede social de ninguém. Então, assim, eu não tinha nem como, assim, perguntar a alguém a ver se você consegue. Não tinha, porque assim, você não tem contato com ninguém. Pegaram o seu celular. Eu não tinha desktop. Não tinha, estava sozinho, sim, você fica completamente cego, né? Então, assim, esse é um perrengue daquele, assim, para quem não tá, né, a gente já tá mais descolado e a gente vai levando, né, de boa, né? Mas, assim, é uma questão que dá uma baqueada que você fica meio assim, né? Eu até me deu uma baqueada, mas não que tirasse meu amor pro Bali, que é o meu favorito, né? O nosso favorito. Nossa. Voltaremos em breve, nossa. Tá acabando aí, né? Uma coisa... Tá, mas não apareceu a mensagem ainda. 2 minutos não, normalmente dá uma notificação. Só fala pra gente de passagem de saída. Pra quem não sabe, gente, é muito comum você chegar num país, pra quem viaja a longo prazo. Pra quem viaja de férias, você normalmente já tem sua passagem de volta. Mas pra quem tá viajando a longo prazo, é raro você ter a passagem de saída. Com uma passagem de saída. Putz, agora apareceu a notificação. 2 minutos. Deixa eu falar rápido. Mas nunca aconteceu com a gente. Aliás, aconteceu 2 vezes. Um saindo da Nova Zelândia, mas a gente tinha. E outro quando a gente estava saindo da Nova Zelândia para a Indonésia. Eles pediram a passagem de saída da Indonésia. A gente não tinha. A gente teve que comprar na hora. Na hora, Aconteceu comigo. E alugar passagem e tal. Mas a gente já tentou e não deu certo. Então a gente nem vai citar isso, não vai indicar, porque não deu certo pra gente. Uns rent a ticket, né? On more ticket. Então... Não rolou, mas você teve algum assim, não teve? Eu tive lá, naquela mesma situação, que foram 2, quando eu estava na Finlândia, que eu estava terminando o leste europeu, fui subindo até a Finlândia, que de lá eu ia para a China, para voltar para a Ásia, ano passado, em novembro, que já estava ficando frio. Né? Então, assim, eles não me deixaram embarcar para a China, porque eu ia ficar só 5 dias, a gente pode ir para a China 5 dias sem visto. Mas a menina da Finlândia não sabia, não deixou, que eu perdi o voo. Né? Eu não perdi o voo, fiquei 15 horas no aeroporto para poder voar. Então, eu pensei, então eu vou à noite para Jakarta, direto para a Indonésia. Capital da Indonésia. Capital da Indonésia. E aí eu fiquei 15 horas, de 7 da manhã até 10 horas da noite no aeroporto da Finlândia. Aí sim, porque eu já tinha perdido os voos internos da China, eu já tinha morrido uns 500 euros nessa brincadeira aí.
né, dela, que eu poderia ter ido e tal, aí foi uma confusão danada. E aí quando eu voltei, e aí quando eu fui embarcar esse de 10 horas, eu cheguei e falei assim, eu fui de executivo, consegui comprar por milhagem da Qatar. Executivo de Helsinki para Jakarta, E aí, eu falei assim, vou embarcar o primeiro que eu quero ir para a sala VIP para poder já aproveitar. Aí o moço assim, e a passagem de volta? Eu falei assim, não tenho, eu já fui 3 vezes para Bali, nunca comprei. Ele, não, o senhor não pode ir. Aí eu fui assim, aí eu já saí bufando, já estava 15 horas lá no aeroporto, normalmente eu não perco paciência com nada. Aí saí, tive que comprar e comprei para Malásia, que estava mais barato. Aí comprei uma assim, saindo à noite, chegando, ficando 2, 3 horas na Malásia.